Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 21. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Então, aqui o artigo 21, ele trata sobre decisões e suas consequências, assim como o artigo 20 também foi incluído pela Lei 13.655 de 2018. Né? A decisão que nas esferas administrativa, ou seja, no âmbito administrativo, no âmbito do poder público, né, dentro de um processo administrativo, ou controladora, no sentido aí de decisões do Tribunal de Contas, né, através dos seus conselheiros, ou judicial, no âmbito do poder judiciário, é um processo judicial, através de uma decisão do juiz. Né, essas decisões que decretarem a invalidação de um ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, vemos aqui a ideia do consequencialismo, né? A ideia de que as decisões devem sempre observar as consequências que elas produzem, não apenas no seu próprio âmbito, mas também no seu âmbito jurídico e administrativo. Né? No artigo 20, trata também dessa questão, especificamente quanto às decisões com base em valores jurídicos abstratos. Né? Deve ser observadas as consequências práticas dessa decisão. E aqui, nessas decisões, quanto à invalidação de determinados atos do poder público, né, deverá indicar de modo expresso, ou seja, deve existir na própria decisão por escrito as consequências jurídicas e administrativas daquela decisão. Então, em uma decisão, deve-se observar as consequências práticas daquela decisão, observar as consequências jurídicas e as consequências administrativas dessa decisão. Né? Isso é algo realmente muito interessante, né? Porque aqui agora essas decisões têm que ser muito bem embasadas, demonstrando essa necessidade e adequação dessa invalidação, demonstrar razões pelas quais elas não são cabíveis e outras são possíveis alternativas, indicar de modo expresso, né, essas consequências jurídicas e administrativas, né, e cumprir todas as exigências aplicáveis aí nas esferas administrativa, controladora ou judicial. Temos aqui também o parágrafo único que diz o seguinte: a decisão que se refere ao caput, ou seja, essa decisão que visa aí invalidar um ato, um contrato, ajuste, um processo ou uma norma desse artigo, deverá, quando for o caso, indicar as condições que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor ao sujeito ônus ou perdas ou função que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Então, o que está dizendo aqui? No caso aí de uma invalidação de contrato administrativo, por exemplo, a autoridade pública julgadora deve determinar que essa invalidação deverá definir se serão ou não preservados os efeitos do contrato, como, por exemplo, se os terceiros de boa-fé terão seus direitos garantidos, deverá ainda decidir se é ou não o caso de pagamento de indenização ao particular que já executou as prestações, tudo isso relacionado aí a um contrato que vai ser considerado invalidado. Então, deve-se observar, então, essa regularização e essa proporcionalidade, visando aí não prejudicar as partes, né, visando sempre evitar aí o excesso, né, e sem prejuízo aos interesses gerais também, no sentido de que deve-se observar também como um todo a repercussão dessa decisão. Né? Não pode-se impor, por exemplo, àquele sujeito que está participando daquela relação junto ao poder público um ônus ou perda que seja excessiva, que sejam anormais. Né? Isso em se tratando, por exemplo, de um contrato de uma empresa privada que celebra um contrato com o poder público e depois vem uma decisão, seja ela judicial, controladora ou administrativa, e anula esse contrato. Como é que vai ter aí essa decisão, as consequências jurídicas e administrativas, e deve-se evitar aí o ônus excessivo
quanto aquela pessoa que participou, quanto aquele sujeito que participou naquele contrato que foi agora anulado. Então deve-se observar também essas consequências jurídicas e administrativas e observar aí essa ideia, né, da proporcionalidade e equanimidade, né, na decisão, visando sempre evitar o prejuízo e o excesso para as partes que estiverem nessas relações. Então esse é o artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.